O Revit oferece para o usuário dois comandos para fazer o desenho e a modelagem da escada em planta. Olhamos anteriormente o Stair by Component, onde nós temos já essas duas escadas que foram construídas com este comando. E agora olharemos o Stair by Sketch. Também chegará ao mesmo resultado. A diferença será o método de como ele fará então este desenho. Este método permite, inclusive, que o usuário personalize mais ainda o contorno da escada, tanto do patamar como também do próprio trecho onde que tem a distribuição dos degraus e espelhos. Então, utilizando agora o comando Stair by Sketch, também, como acontece no Stair by Component, o comando entrará em estado de edição, onde nós temos um novo tipo de escada, que não são as mesmas categorias que nós tínhamos na escada por componente, onde que também essa escada está configurada para fazer a construção do elemento na altura máxima do espelho de 18 centímetros e a profundidade mínima de 275 milímetros, ou 27,5 centímetros. Onde definimos onde é que vai começar a instância, onde é que vai terminar, e como acontece já no comando anterior, ele já está dizendo que precisamos fazer 20 espelhos, onde tem lá a profundidade, a altura do nosso espelho será 17,5, a altura do elemento, e a profundidade mínima de 27,5. Exatamente igual ao do componente. A diferença é agora a forma que o usuário vai adotar para fazer o desenho. Ele não tem mais as geometrias pré-definidas e tem sim agora o run, né? A rota, desenho da rota, que é o conjunto do contorno da linha verde, demonstrada no exemplo, como também a divisão dos espelhos, que será a divisão dos degraus na linha mais escura na cor preta. Além disso, ele oferecerá ainda uma linha na cor azul mais clara, que será a linha que definirá a inclinação do próprio trecho, e uma linha azul mais escura, onde definirá onde, se houver patamar, mostrará onde é que está o patamar com essa linha definindo então que não existe inclinação. Faremos então um novo trecho, uma nova rota, com uma escada semelhante à primeira já desenhada por componente, onde o método do clique é quase o mesmo para uma escada semelhante a essa. Podemos clicar onde começará o nosso trecho, ele já está dizendo quantos degraus ele precisa e quantos faltam para chegar ao destino, ao objetivo final da altura. Faremos exatamente como a primeira escada ali, que foi feita por componente, para demonstrar que tu consegue chegar ao mesmo resultado. Clicando no final, ele agora criará para nós todos os degraus. A diferença é que não temos mais os grips para fazer a edição do elemento. Agora nós estamos trabalhando com um desenho, com um esboço, onde nós temos, como já foi comentado, a linha verde definirá os limites do degrau, a linha azul mais clara, quando houver só o trecho, só haverá ela, que será que nesta linha define que existe uma inclinação, que é a inclinação da norma, e também as linhas na cor preta, que define a divisão do degrau ou do espelho, como queiram colocar nomenclatura, né? Então, neste momento, agora podemos criar a nova escada, confirmando a ação. Então, criamos uma escada exatamente semelhante à escada que foi feita por componente. A grande diferença e a vantagem, muitas vezes, da escada por sketch é que ela te dá a condição de tu mudar o desenho do perfil da escada, da geometria, caso queira o usuário mudar a geometria. E aí, mostrando as diferenças no desenho, sendo as mesmas escadas, no 3D também, é que quando vamos editar essa escada, ela foi feita por componente. Então, nós temos o botão dos tipos que foram realizados com ela. Por ela ter sido por componente, nós temos 3 tipos, 3 categorias iniciais. E também, como aconteceu também com esta aqui, que ela foi feita também por escada por componente. Então, todas as escadas que foram feitas com componente, quando o usuário for editar elas são agrupadas como se fosse um bloco. Não querendo mais editar, confirmação, finaliza. E a diferença da escada por sketch é que quando o usuário vai editar ela, ele vai trabalhar com linhas. Esta pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. A vantagem é no momento da personalização. A desvantagem é no momento da criação da escada. Essa escada ficou fácil construir ela porque ela não tinha um patamar. Mas vamos simular um estudo de caso onde nós temos que fazer uma escada parecida com essa, mas com patamar no meio. Como é que vai ser esse dimensionamento patamar dessa escada feita por esboço? Confirmando a ação. Executamos aqui novamente o comando escada por esboço e vamos criar uma nova escada ao lado. Usando o pan, faremos uma escada, só que essa nova escada, com o mesmo tipo que foi feita essa aqui,
ela começará, faremos ela aqui com, por exemplo, 9 espelhos, e aí porque a necessidade é criar então também agora um patamar. Então clicamos para definir o primeiro trecho. A partir daí, vamos dar um zoom no elemento, nós vamos posicionar para fazer agora o desenho de que vai começar o próximo trecho. O que nós temos aqui para nos auxiliar no dimensionamento do patamar? Apenas 2 projeções, que é a projeção do patamar com meio metro e o patamar com 1 metro. E apenas disso, não temos mais nenhuma tamanho para nos auxiliar. E se eu dissesse para vocês que eu gostaria de criar um patamar com 2 metros? Nós não temos a cota temporária para definir onde que vai ser o próximo clique do próximo trecho. Então o usuário ele vai ter que no olho, né, fazer o clique aleatório e finalizar a escada. E como é que ele vai saber se realmente tem 2 metros o patamar? Ele vai ter que clicar e usar a cota temporária para visualizar isso. Ó. Clicando no elemento, ele está verificando então que o patamar ficou no momento com uma cota quebrada de 191,94. E aí começa realmente o grande trabalho que o usuário vai ter em ajustar esse patamar, porque não é simplesmente fazer o movimento do objeto. Esses objetos estão todos conectados. Então não é simplesmente pegar esse conjunto aqui e mover a diferença que falta, né? Então o usuário vai ter mais trabalho na construção do elemento. Consegue chegar ao resultado, a diferença é o trabalho que ele vai ter para ajustar isso. Então, quando é que... E criando a escada, né? Está lá a escada construída, né? Só que talvez não com o patamar ajustado, porque não foi feito esse ajuste. Tá? Então, quando é que nós vamos usar a escada por sketch? Nós vamos usar esse recurso do esboço para personalizar uma escada que já tenha sido posicionado o início e fim dela, onde já tenha se definido mais ou menos como é que vai ser o posicionamento do patamar, né? Após isso, podemos usar esse recurso então para fazer essa personalização. Pagaremos as escadas que foram feitas por esboço para mostrar o recurso nas escadas que foram por componente, ou seja, de fato entrando na personalização da escada. Digamos que esta escada que foi feita por componente, nós não queremos ter o trecho linear, né? Ela reta. Nós queremos fazer aqui uma escada mais ornamentada, onde que ela vai ter uma abertura em arco, né? Uma escada monumental. Então nós podemos mudar a geometria dela. E aí sim nós usamos a escada por componente, o recurso dentro da escada por componente, o recurso do esboço para fazer esse ajuste. De que forma isso vai acontecer? Selecionando a escada, editamos a escada, Edit Stair. Ela é a escada feita por componente. Temos a certeza no momento quando o usuário clica, ele vai visualizar os grips na escada. Então ele identifica que realmente ela foi feita por componente. Agora mostramos que essa escada feita por componente, nós temos um painel aqui que se chama painel Tools. Este painel Tools nós temos 2 comandos. Quando nós temos um trecho ou um patamar não selecionado, os 2 comandos estão congelados. No momento que nós selecionamos um trecho ou um patamar, uma das funções já passa a ser habilitada, que se trata do quê? Converter este objeto para um elemento baseado no esboço. Então é importante comentar que este recurso permitirá então que o usuário transforme esse elemento que foi feito por componente para um elemento editável por esboço, convertendo ele neste momento. Então, essa mensagem de advertência acontece na primeira vez que ele está usando o recurso na instalação. Então, ele está informando que o elemento vai ser ou o patamar ou o trecho será convertido para um elemento baseado, customizável, né, ou personalizável, baseado no esboço. Essa mudança ela será irreversível. Então, nunca mais esse elemento terá esses grips para fazer a edição. Entretanto, às vezes é interessante que essa opção aconteça para o usuário personalizar. Caso o usuário não queira mais mostrar a mensagem, ele pode marcar que essa mensagem não será mostrada. Fechar. Então, agora, esse elemento foi baseado no esboço. Quando o usuário no futuro quiser editar por grips, não haverá mais grips. O que haverá agora? A edição do elemento por esboço. Editando o esboço. Neste momento agora, a nossa escada passa a ter os mesmos contornos que nós tínhamos com a escada feita por esboço. Então esse recurso nos auxiliará agora a fazer a modificação da geometria da escada, por exemplo. Então, mudando esse contorno, um exemplo, né, mostrando, podemos apagar esse perímetro, que é o boundary, que é a linha verde, demonstrada pelo contorno verde, e criar uma nova geometria para esse objeto. Faremos aqui a opção de um arco para demonstrar o recurso. Arco, início, fim e raio. O início do arco será nessa projeção, por exemplo, a 2 metros, então.
digitamos 200. O outro elemento também, o ponto final do arco, vai estar na projeção final do primeiro espelho. E um raio que vamos definir. Um raio, por exemplo, aqui de 1 metro, ou até menos, talvez. Um raio de... não, aqui no caso, um raio de... Olhando ali na cota temporária, um raio de 400. Está ali. Uma nova geometria. Essa geometria ela pode ser replicada para o outro lado, apagando essa linha, que é um perímetro, e fazendo o rebatimento dessa linha para lá. Nós temos as ferramentas de desenho, 2 comandos de rebatimento, um onde que nós já temos um rebatimento onde que nós já temos a linha de centro construída e outro que nós temos que fazer o clique. Então, clicando no elemento, o comando rebatimento Pick Axis ou MM. Selecionamos o eixo, realizamos o rebatimento do elemento. Agora é importante que esse limite esteja fechado. Então temos que estender os limites do espelho até o novo boundary. Né? A linha que é o riser, que é essa linha na cor preta, que nós temos aqui, fazer com que ela estenda até o limite do riser. Podemos fazer então aqui um trim em múltiplos elementos, ou no caso um extend. Trim extend, ele serve para cortar ou para estender. Então vamos usar o comando, onde o usuário vai ter que selecionar o limite e depois quem vai estender. Selecionando, quem será o limite? Esta linha. Com seleção crossing da direita para a esquerda, o usuário poderá pegar só as extremidades e soltar. Estendeu todos os limites do degrau para o novo limite do perfil da escada. O usuário repete essa ação para o outro lado. Seleciona então Trim Extend múltiplos elementos, seleciona o limite e com crossing da direita para a esquerda ele pegará somente as extremidades da direita das linhas que faltam estender. Soltando o clique, estendeu. Então agora nós teremos uma nova geometria de escada. Então a gente usa exatamente o recurso exatamente para esse tipo de situação, fazer a personalização da escada. Confirmando a ação, nós temos agora a nova geometria da escada. Permanece ainda na edição da escada. Então agora o usuário sim finalizou a edição do esboço. Caso ele queira voltar, ele clica no conjunto e continua editando. Ele finaliza a edição da escada finalmente. Então agora nós temos uma nova escada. Ela foi invertida ali, quisemos mudar a inversão dela e fazer a subida chegando ao outro lado. Está ali, o up. Então agora nós temos, levando a tecla de direção, seleção da escada com a tecla de direção para a esquerda, tirar o conflito da escada, nós temos agora a escada com nova geometria. Podemos visualizar ela agora na vista 3D, temos a nova escada com novo perfil. Então essa é a vantagem do Stair by Sketch, fazer personalizações num trecho ou até mesmo podemos demonstrar apenas num patamar, voltando na planta. Caso a gente queira fazer a transformação desse patamar para um novo desenho, então o usuário selecionará a escada por completo, com a opção Edit Stair, editará a escada. Entretanto, ele não vai mudar o trecho e nem outro trecho. Esses trechos permanecerão com os grips ali. Ele fará apenas a modificação apenas do patamar. Então, seleciona-se o patamar e poderá também, então, agora converter o patamar. Novamente, ele traz a informação que essa mudança é reversível. Converter agora o patamar para o elemento baseado no esboço. Então, neste caso aqui, tudo será permitido. Se o usuário, então, agora desejar pagar alguma linha desse contorno em verde e criar um novo perímetro, por exemplo, o mesmo arco aqui, fazer um desenho em arco, início e fim do boundary, deste ponto até este ponto, esse contorno tem que ser sempre contínuo, né? Temos agora uma nova geometria para o patamar. Clicando ESC, a gente finaliza então agora a edição daquele patamar apenas. Percebemos que este elemento não tem mais grips, porque ele foi convertido para um elemento baseado no esboço. Entretanto, os outros dois trechos continuam tendo os grips para a edição da escada e mudança de posicionamento. Se é exatamente essa a efetividade que o usuário deseja em relação à modificação, ele pode simplesmente finalizar o esboço e agora ele tem uma nova escada personalizada para a nova situação de uma escada que foi criada por componente.
Então este é o recurso que nós utilizamos para fazer então a personalização de uma escada que foi criada por componente, usando o recurso de esboço da escada.